Nós temos um pouquinho de tempo. Eu gostaria de convidar o Jordi, o Fajardo e o nosso palestrante para virem para cá, para rapidamente trocarmos umas ideias e, eventualmente, termos tempo de falar com o público também, de ouvir do público. Eu vou, por favor, eu vou só começar fazendo uma provocação muito rápida, no seguinte sentido. É gritante a diferença da problemática que nós temos nas nossas cidades, no Brasil, em especial Rio de Janeiro, e as cidades europeias. Se as cidades europeias passaram por um período de degeneração em função do avanço da globalização, da mudança da geografia econômica internacional, com a ida da manufatura para a Ásia, nós temos os problemas decorrentes do velho paradigma e problemas decorrentes do novo paradigma. Então, sofremos de um crescimento predatório, com uma péssima distribuição de renda, com falta de todas as condições básicas, mínimas, que as cidades europeias e mesmo algumas cidades latino-americanas já tinham no início do século passado: saneamento básico, transporte público. Quer dizer, nós temos deficiências ainda muito primárias, temos cidades muito mais povoadas do que a maior parte das cidades europeias. Nós estamos falando de cidades de... Quantos milhões tem o Rio de Janeiro? 6 milhões de habitantes. São Paulo tem 20 milhões de habitantes. E temos ainda um problema de uma péssima distribuição de renda. A pergunta que eu gostaria de fazer rapidamente para o Fajardo é como todo esse projeto, que obviamente é extremamente importante, que você está liderando no Rio de Janeiro, fala com essas carências e com o futuro. De que maneira isso pode, se é que está, sendo usado dentro de um projeto, que eu acho que Barcelona é a grande inspiradora, de usar um momento como esse no sentido de criar condições econômicas, sociais, para um projeto de futuro de cidade. Da mesma forma, eu pergunto, em relação aqui ao Porto, realmente é muito impressionante a quantidade de eventos, eventos bonitos, eventos mobilizadores, mas a minha pergunta é: o que esses eventos têm tido de impacto no sentido de uma transformação da cidade do Porto, além do prazer de estar num desses eventos? Como é que eles... Qual é o denominador comum? Como é que eles se falam no sentido de se criar uma cidade no sentido que Jordi tão bem nos apresenta? E, finalmente, a pergunta para o Jordi, eu queria depois que cada um respondesse muito rapidamente, para, eventualmente, a gente abrir para o público. A pergunta para o Jordi é obviamente, que não existe uma fórmula mágica, mas a sua experiência de olhar as dificuldades de outras cidades reproduzirem algo que foi muito específico de Barcelona, porque nós sabemos que, em vários países do mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, as Olimpíadas foram um fracasso, né, do ponto de vista de gasto público, de deixar uma herança maldita de déficit, de trazer muito pouco para o futuro da cidade, sabendo que não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita reproduzível. Eu gostaria de tentar entender um pouco mais que condições específicas permitiram que Barcelona pudesse usufruir deste momento a seu favor, com muito medo de pensar que, talvez, no Rio de Janeiro, no Brasil, não é o Rio, eu acho que é o Brasil, nós estejamos perdendo uma oportunidade de deixar um legado além de algumas obras, um legado de realmente uma reestruturação. Então, vamos começar com... Então, vamos lá. Começando agora pelo final, eu acho que o Rio não vai deixar somente um legado de algumas obras, não. Eu acho que existe um legado estrutural na cidade sendo realizado, e o que acontece é que esse legado ele tem uma grande concentração de obras de infraestrutura. Indo à sua pergunta primeira,
Eu acho que é um desafio essencialmente de governança de território e do tempo. Eu acho que tem uma série de fatores históricos que, no nosso caso, trabalharam para desarticular essas duas dimensões. Mesmo com a Constituição de 88, fazendo com que as cidades ganhassem bastante autonomia, posteriormente até a criação de um Ministério das Cidades, uma série de políticas importantes para o empoderamento da gestão municipal. Entretanto, nós ainda temos uma permanência da fragmentação da gestão das cidades. Isso começa pela própria organização dos tempos políticos. Então, as cidades enfrentam eleições a cada 2 anos, essas eleições desarticulam a possibilidade de fazer planejamentos de maior prazo. Um instrumento do plano diretor, que é um instrumento, então, que todas as grandes cidades brasileiras adotam, ele é um instrumento que ainda é realizado como simplesmente uma coleção de políticas públicas urbanísticas. O plano diretor, ele raramente estabelece metas e resultados a serem alcançados e rarissimamente ele tem um componente de desenho no seu arcabouço. Então, as cidades acabam então fazendo um copy-paste a cada 10 anos de plano diretor, uma inovação ali, uma inovação acolá, essencialmente de políticas setoriais, mas que raramente são políticas de fato territoriais. As Olimpíadas trazem um fato novo. As Olimpíadas criam um ambiente de consenso e de urgência. Isso são fatores um pouco raros para o nosso ambiente político e administrativo. Então, as Olimpíadas se apresentam como uma meta, um tempo claro no horizonte. Isso faz com que os diferentes atores, as diferentes forças políticas consigam sentar à mesa e tomar decisões. Vou dar um exemplo. O Porto do Rio de Janeiro, ele é um aterro feito no início do século XX. 60% da terra da região do portuária pertence ao governo federal. A cidade foi capital, a presença de terras públicas no Rio de Janeiro, as terras estão em todos os lugares, você vai ter terras públicas no Rio de Janeiro, quase todo o centro, até na Barra da Tijuca, uma área relativamente nova. E a cidade, o porto, ele entra em degradação nos anos 70, e o primeiro grupo de trabalho da prefeitura para elaborar um plano de revitalização daquela região é feito em 1979. Desde então, a cidade vem tentando estabelecer um entendimento sobre essa gestão dessas terras. Isso passa a acontecer quando você tem o advento das Olimpíadas. Isso é um ponto positivo, a cidade entendo que está trabalhando bem esse ponto, Lídia, mas a gente sabe que isso é uma condição circunstancial. Eu até já escrevi sobre isso, nós não vamos realizar outra Olimpíada nesse século. Nós não vamos ter a oportunidade que outras cidades tiveram de realizar 2 ou até 3 Olimpíadas tão brevemente. Eu acho que a gente precisa trazer para os instrumentos que são os marcos regulatórios dessa gestão territorial, essencialmente o plano diretor, trazer componentes de desenho de território, de modo que, ao se estabelecer um plano diretor, simplesmente a gente não diga um arcabouço de políticas, aquilo que a gente vai fazer setorialmente, mas que a gente diga também territorialmente quais são as áreas que vão ser transformadas e qual é o prazo para isso acontecer. E eu acho que a gente tem uma prática que se mostrou muito acertada no Brasil, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu defendo, por exemplo, uma lei de responsabilidade urbana. A gente deveria, ao fazer esses instrumentos, estabelecer, então, metas e resultados e, com isso, estabelecer uma responsabilidade para o gestor.
de modo que essas metas devam ser alcançadas em tal prazo. No caso do Rio de Janeiro, essa oportunidade circunstancial das Olimpíadas estão resultando em mudanças importantes. A cidade vai ter uma malha de transporte público, que não é o metrô, mas pelo menos o BRT. Ele consegue entregar para a população hoje uma redução de mais de 50% do tempo de deslocamento, né? Eu já fiz algumas contas, algumas áreas da cidade, as pessoas vão ganhar o 13º mês de vida, né? Eu acho até que a gente tem que ficar atento se não vai ter um baby boom depois disso, né? Porque as pessoas vão ter mais tempo, o que elas vão fazer com esse tempo? Mas a cidade passa a ter uma malha mais integrada de transporte público. É uma grande dificuldade histórica do Rio de Janeiro, em função do seu terreno, da sua condição de relevo, a ocupação desses maciços de montanha sempre foi um desafio para a cidade. A cidade não fazia túneis desde os anos 70. O túnel é uma necessidade do Rio de Janeiro. Então, o túnel da Grota Funda, por exemplo, reduziu em mais de 1 hora o deslocamento nessa região. Isso também está sendo feito, eu não vou aqui ficar fazendo uma lista do que está sendo feito em termos de infraestrutura, mas isso vai desde Parque de Madureira, um espaço público importante numa região da cidade que há 50 anos não tem um tratamento melhor de espaço público. Agora, sem sombra de dúvida, o que é mais importante hoje é o que está acontecendo na região do centro, em função do porto, que tem sim um grande componente de desenvolvimento imobiliário, mas que a partir desse mecanismo, dessa parceria público-privada, faz com que a cidade comece a olhar para essa região de uma maneira diferente. Eu digo que o Rio hoje é uma cidade com 2 cabeças. Tinha uma cabeça que já existia, que é a cabeça da expansão para a Zona Oeste. Essa cabeça está lá ainda, mas hoje tem uma cabeça nova que olha para o centro, entendendo que o centro pode ser novamente lugar de desejo. Eu acho que essa é uma condição ainda um pouco, essa quimera urbanística, eu acho que em breve ela começa a ser resolvida na medida que o centro começa a se efetivar como um lugar novo. Novo, porém, existente. Obrigada, pastor. Sr. Paulo. Está a funcionar? Está a funcionar, sim. Bom, eu gostaria de começar por contestar. Nós não temos uma política de eventos, temos uma política cultural. E na campanha eleitoral e no nosso programa foi muito preciso na distinção entre animação e cultura. São coisas muito diversas que se devem cruzar, mas que são absolutamente diversas, têm motivações diversas e que têm justamente... a cultura tem uma capacidade de criar resíduo, de investir no terceiro mapa que eu apresentei, que é o mapa cortical, diferente da animação propriamente dita. Portanto, e os projetos que apresentei são projetos que, de certa forma, configuram uma política cultural e uma estratégia para uma política cultural. Apresentei um conjunto de pequenos projetos muito sensíveis, mas cujo objetivo vai muito para lá da ideia de evento e muito para lá da ideia de festa. É um conjunto de projetos que, primeiro, tendem a traduzir ou tendem a provocar uma espécie de reativação cultural da cidade, como, por exemplo, no programa Cultura em Expansão, que é um programa destinado a convocar uma população que não estava familiarizada com a cultura para a vivência da cultura. E depois, o outro projeto, também muito simples, um objeto dos seus discursos por semana, é colocar o património no centro da discussão, mas ter uma ideia muito ampla de património, que vai desde a espada de Dom Afonso Henriques ao coração do Dom Pedro IV, não é? Relativamente, há também um bocadinho, penso eu, por vezes, a falsa ideia de que uma política cultural ou um programa cultural é construir muitos equipamentos culturais. A nossa convicção, na cidade do Porto, é que já não eram necessários mais equipamentos culturais. Quando chegamos, o Porto já tinha todos os equipamentos culturais de que necessitava e, portanto, tínhamos que passar de uma política de espaços para uma política de conteúdos, porque, de facto, tínhamos espaços a mais e conteúdos a menos. E, portanto, eu disse uma coisa que até chocou muita gente, que admitia fechar alguns espaços. Provavelmente agora vamos reconvertê-los, vamos dar-lhes outra função, mas não precisamos de novos museus, não precisamos de novos teatros, não precisamos de novos equipamentos culturais. Precisamos é de restaurar 2 ou 3, talvez. Vamos restaurar o pavilhão Rosa Mota,
Vamos restaurar o Bolhão, que é um mercado de frescos, mas o mercado de frescos faz também parte da vivência cultural, da vivência urbana de uma cidade, e vamos ter um projeto assim bastante mais sofisticado conceptualmente, que é o Matadouro, em que vamos articular, digamos, o nosso programa cultural que liga cultura, coesão social e desenvolvimento económico naquele espaço, mas não confinando àquele espaço. Portanto, a passagem de uma política de espaços para uma política de conteúdos, a convicção de que o Porto o Porto tem 220 mil habitantes, é uma cidade muito pequena quando comparada com as escalas sul-americanas, por exemplo. Quando eu vi que do Porto à Barra são 50 km, não é naquela... O Porto tem 40 km quadrados, portanto, o Porto de um lado ao outro, se tem 40 km quadrados, tem 6 vezes 6, 36, de um lado ao outro são 6 km, não é? Os seus 50 km correspondem aos nossos 6 e tem 220 mil habitantes. Eu conheço poucas cidades no mundo eu conheço poucas cidades no mundo e na Europa que tenham a quantidade e a densidade de equipamentos culturais e a densidade já agora de programação cultural que esta cidade tem. É claro que me poderão dizer que o Grande Porto tem 1 milhão e 500 mil, mas nós somos responsáveis por aquilo do que somos responsáveis, perdoem-me novamente esta nova tautologia. Portanto, uma política cultural é uma política que investe no imaterial e que está convencida que o imaterial é um agente de formação das pessoas. Portanto, isso seguramente fica, não é? A política cultural fica. Fica porque tem a capacidade de impressão cortical, de criar novos circuitos, de abrir as pessoas ao mundo, de as educar, de se transformar uma política cultural integrada na cidade em uma política de cidadania. E aquilo que estamos a tentar desenvolver é justamente essa política de cidadania, partindo daquele pressuposto que eu falei, de que toda a cidade é um palco e de que não há na cidade zonas interditas e, portanto, que os principais agentes culturais da cidade são os próprios cidadãos, na medida em que são convocados para a aventura, quando eu disse do espetáculo, no sentido para a aventura da vida, para a aventura do cotidiano. E o cotidiano das pessoas, embora o de muitas pessoas seja um cotidiano difícil, as políticas têm como objetivo, e sobretudo as políticas culturais, estimularem uma sensação de pertença, de identidade e de ajudarem as pessoas, digamos, a superar os seus problemas. É nessa cultura que eu acredito. Ótimo. Jordi, por favor. Bueno, en primer lugar, Barcelona no es un ejemplo de nada. Los modelos no son transportables. Como se ha dicho muy bien, cada ciudad oculta sus propias soluciones. Barcelona tiene problemas. Hay 1000 personas que no tienen casa. Hay 1000 homeless en una ciudad de 1.600.000. Y hay problemas de masificación turística, hay problemas, como en todas las ciudades. Sí es cierto que por la transformación conceptual de la ciudad, la recuperación de la crisis es mucho más rápida y más efectiva, se están abriendo nuevas oportunidades. El año pasado la Unión Europea reconoció a Barcelona como la ciudad europea de la innovación. En fin, las expectativas y el futuro es bueno y no es una ciudad triste, pese a los problemas y las incertidumbres que nos afectan a todos, hablo de Europa. Lo digo porque no hay fórmulas mágicas. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles serían los ingredientes para una receta que intentase conseguir un éxito en los procesos de cambio urbano? Lo que voy a decir no va a gustar, porque estamos en un contexto contemporáneo en el que buscamos la inmediatez. Claro, yo tengo una formación en la que el tiempo, para mí, seguramente es diferente a alguien que haya hecho marketing. Yo soy arqueólogo. Las crisis las he excavado. Mira, aquí no había dinero para reconstruir el Fórum, había una crisis fiscal. Por tanto, yo ya sé que tengo una visión un poco extraña, pero a mí me enriquece muchísimo. Vamos a ver. Voy a dar 3 respuestas, o sea, 3 niveles de respuesta. Ingredientes de éxito, y lo digo sinceramente. Generosidad. La ciudad somos las personas. No sé si tenemos los políticos que nos merecemos o no, no lo sé, pero en todo caso hay momentos en la historia, en los espacios o en los tiempos, en los que la generosidad ha construido utopías. Segundo, la visión abierta, es decir, no ver siempre los mismos problemas o las mismas soluciones con lo que
con las respuestas que utiliza todo el mundo. Visiones abiertas, una actitud real, sincera de innovación. Y la tercera es rigor. Hay mucha retórica, hablamos muchísimo, muchas palestras, pero lo que interesa es concretar y aplicar rigor, interiormente, individualmente. Por tanto, primera respuesta, generosidad, visión abierta y rigor. Ahora, ¿cuáles son los elementos estructurales que pueden permitir que en 20, 30 años, lo digo porque ya sé que nos gusta hablar en estos parámetros, porque la presión política y la demanda de los ciudadanos es muy inmediata, pero yo estoy convencido de lo que voy a decir. Quizá estoy equivocado, pero lo digo sinceramente. Educación. Educación. Las sociedades, los tejidos sociales, las ciudades en los que es posible que mayoritariamente la educación permita socializar valores. Eso es fundamental. Antes, en una conversación previa, decimos, no, es que la gente, las personas dejan a los niños en la escuela y se van a trabajar y no... Si los padres dimiten como padres y dejan en la escuela todos los valores, todo el trabajo de socialización de valores, si nosotros dimitimos como ciudadanos porque solo vamos a votar cada 4 años, sin exigir una accountability, una rendición de cuentas, si preferimos la crítica destructiva a la crítica positiva, con eso va a ser muy difícil todo. Y por eso yo creo que la clave esencial es la educación en un sentido amplio. La educación vinculada al currículum escolar, pero también la educación en los espacios públicos, en los museos, en los centros culturales, en las familias, incluso en algún espacio digital que todavía no existe. Insisto que estamos en la prehistoria de lo digital, alimentando grandes negocios que, por cierto, no pagan impuestos. Bueno, pagan muy pocos impuestos. Bueno, educación. Segundo elemento de cambio o de éxito a medio plazo, 20, 30 años, pues yo creo que es verdaderamente el poner en marcha proyectos concretos de pequeña o de gran escala, pero que estén impregnados de esos valores, es decir, de los valores que antes he dicho. Se pueden construir oportunidades. Cuantos más proyectos pequeños, o medianos, o alguno grande, avance con éxito, eso es un referente y un estímulo para otros. Voy a citar un caso. Un caso en una ciudad en la que primero hicimos un plan de actuación para revitalizar el centro histórico, una ciudad de un país muy complicado como Paraguay, Asunción. El proyecto que hicimos, que de hecho ha continuado y ahora ya lanzaron el concurso internacional para el Master Plan del centro histórico, Master Plan de urbanismo, triunfó. ¿Por qué? Porque pese a la fragilidad institucional del país, la creación de consensos fue clave. Hicimos un plan de actuación con gente local, el mérito es suyo, y blindamos el proceso, ¿cómo? Dando protagonismo a la gente. El ejemplo concreto, porque no son recetas, O sea, la realidad es que un ministro de Cultura tuvo la idea de revitalizar el centro histórico de Asunción porque la capital del Estado era el espejo de la nación. Y no podía ser que después de la dictadura de Stroessner se hubiese desertizado, terciarizado, degradado el centro histórico. Y nosotros le dijimos, ministro, esto no se puede hacer solo con cultura, porque cuando no haya plata, cuando no haya dinero, ¿cómo van a...? El ministro esperaba que diríamos un museo de la historia de la ciudad, un festival de no sé qué. No. Y lo que hicimos es un proceso de análisis de todos los proyectos urbanos, de todos los que habían condicionado la degradación del centro, la movilidad, la residencia, las oportunidades económicas y evidentemente con acciones de carácter cultural, con proyectos culturales. Pero el elemento de éxito que permitió superar el golpe de Estado parlamentario que derrocó al anterior presidente, el obispo, ¿cómo se llamaba? Exactamente, Fernando Lugo. Luego vino otro gobierno transitorio, cortaron la cabeza a todos los responsables, los líderes, y luego finalmente el actual gobierno
ha continuado con el proyecto anterior, pese a ser de signo político distinto. ¿Por qué? Ahí viene el secreto. En el proceso de análisis se hizo algo simple, que es hablar con la gente y escuchar y intentar compartir el problema. Y con eso la gente vio que había una voluntad real de hacer algo de beneficio compartido, un win-win, pero no solo con los grupos inversores privados, sino con los vecinos, con los artistas, con los creadores. Y sugerimos empezar a escenificar eso. ¿Cómo? Sugerimos algo muy simple. ¿Por qué no en el centro histórico, en el puerto, es una ciudad que nace desde el puerto, no se empezaba a ocupar los fines de semana el espacio público? Y lo hicieron. Pusieron en marcha una iniciativa que se llamó Puerto Abierto, de ocupación los viernes, los sábados, con música, con gente que iba a pasear, y recuperaban el placer de pasear en tranquilidad y en seguridad, porque había diversidad, y eso fue un elemento fundamental para que ellos mismos, tejido social activo, gente joven, emprendedores, ciudadanos de todo tipo, la idea de que ese proyecto merecía la pena ponerse en marcha. Por tanto, y termino, primera respuesta: generosidad, rigor, visión abierta. Elementos estructurantes de cambio, desde mi punto de vista, esencialmente la educación, y que luego en proyectos concretos triunfen las oportunidades. ¿Cómo? Construyendo confianzas, y aplicando esa visión de interés general, que es la única que, desde mi punto de vista, hace sostenibles con el tiempo los proyectos, ¿no? Nós temos tempos, acho que, para uma pergunta do público, infelizmente, porque o nosso horário está muito apertado. Alguém tem alguma pergunta? Senão, nós vamos, infelizmente, encerrar, porque temos só 40 minutos quase restantes para o almoço. E convido todos para estar aqui à sessão da tarde, que teremos também uma série de convidados e palestras muito interessantes. Obrigado para todos.